Toda honra e glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Gênesis capítulo 2. Aleluia, Jesus. Quinta-feira tivemos um estudo em casa e nós falamos alguma coisa sobre esse capítulo. E aí Deus colocou no meu coração aqui para continuar falando alguma coisa hoje com os irmãos sobre o capítulo 2 do livro do Gênesis. Todos acharam? Diz assim a santa, bendita e eterna palavra de Deus. Versículo 4. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida ou da vida, e o homem foi feito alma vivente. Outra tradução diz: passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Observe que o jardim não é o Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro, provavelmente a Armênia, né? O ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. O nome do segundo é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush, Etiópia. O nome do terceiro é Idekel, ou Tigre. Este é o que vai para o lado oriental da Assíria, atual Iraque hoje. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Podemos dizer amém? Amém. Glória a Deus. Um texto na Escritura Sagrada, bem conhecido, né? Dos leitores da Bíblia, daqueles que já ouviram pregadores falar sobre esse assunto. A origem da criação. O capítulo 2 do Gênesis, do versículo 1 até o versículo 3, é chamado de Hexahemeron. O que é isso, pastor Mauro? A palavra hexa, 6, Hemeron, criação, né? Ele criou todas as coisas em 6 dias. O homem foi criado justamente no 6º dia. Por isso que todas as vezes que nós lermos o número 6 na numerologia bíblica, está relacionado com o homem, porque ele foi criado no 6º dia. E a Bíblia diz que Deus, havendo terminado a criação no 6º dia, na verdade ele terminou no 7º, né? Era como se Deus tivesse trabalhado até meio-dia no sábado. E a Bíblia diz que ele terminou, abençoou aquele dia de sábado, santificou, descansou das suas obras. Isso aqui é uma figura de linguagem, porque Deus não cansa.
Isso aqui chama antropoformismo, antropopatia, que é quando se dá sentimentos, forma do ser humano a Deus. Então, o que é que a narrativa bíblica está querendo dizer para nós aqui? Que o homem precisa ter um dia para ele descansar, e para ele servir a Deus. É o sábado do Senhor, que independente se for no 7º dia, no 6º, o nosso é o domingo. Então nós precisamos ter um dia para estar na presença do Senhor, que é justamente hoje. E a partir desse versículo 4 que nós lemos, quando ele começa a falar sobre as origens dos céus e da terra, quando eles foram criados, só aqui, nesse versículo 4, é que ele vai citar a palavra Senhor Deus. Se você ler no capítulo 1, até o capítulo 2, e o versículo 3, você vai perceber que ele fala: Deus, criou Deus, fez Deus, viu Deus que era bom, disse Deus, não é bom que o homem esteja só, e assim por diante. Mas quando chega aqui, aí muda. Aqui fala Senhor Deus, porque quando ele cria o homem, eu já dei uma explicação aqui um dia, ele passa a ser Senhor, porque ninguém pode ser Senhor se não tiver servo, não é? Aí a Bíblia já, olha a perfeição bíblica, olha a concordância bíblica inerrante. Por isso que nós acreditamos que essa palavra é a palavra de Deus. Por isso que nós damos tanto crédito à Escritura, à palavra de Deus. E mesmo que muitas pessoas venham falar que essa palavra foi adulterada, que as pessoas mudaram, nós não acreditamos nisso. Porque nós sabemos que essa palavra ela é inerrante. Ela é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de 2 gumes, vai até a divisão da alma, separa juntas e medula. Então o que significa isso? Que tudo aquilo que nós temos nesse momento no âmago da nossa alma, nas 3 esferas do nosso ser, no espírito, alma e corpo, essa palavra aqui ela esquadrinha, ela sabe, Deus sabe como que nós entramos aqui hoje, que nós estamos passando, nossas dificuldades, nossas falhas, nossas debilidades, nossas fragilidades, nossa pequenez, nossa ignorância, nossa falta de capacidade de assumir que nós erramos todo momento, né? Nossa falta de humildade, a nossa falta de se humilhar, como já foi falado aqui nesta noite. Deus sabe tudo, irmãos, e é por isso que existe a igreja, para nós sermos tratados. Mas só podemos ser tratados se nós quisermos o tratamento. Quando nós vamos lá no médico, ele passa o remédio, né? Se a gente quiser o tratamento, um dia eu ouvi uma mulher sendo entrevistada, ela estava com câncer, e ela disse assim: eu não quero mais o tratamento. E ela morreu, aquela mulher. Aqui em Colina eu conheci uma mulher que eu fui visitar 2 vezes. Eu visitei uma, ela não quis o tratamento. Depois, quando eu fui visitar ela lá em Barretos, já estava em estado terminal, fui orar por ela e fazer o apelo. E aí o enfermeiro estava lá e falou assim: ela está no estado terminal. Ela não quis mais o tratamento. Ela morreu, porque não quis o tratamento. E o tratamento de Deus, irmãos, ele não é aquilo que nós queremos. O remédio não é o que nós queremos. Quando nós vamos no médico, ele passa o remédio que nós queremos. Doutor, eu quero o remédio, só que o senhor tem que passar um remédio para mim que tem gosto de laranja. Quando eu era garoto, minha mãe ia comprar o remédio para mim, eu falava: se não tiver gosto de laranja, eu não vou tomar. Você vai tomar, menino, nem que for debaixo de espada de São Jorge, você tem que tomar. E aí ela comprava emulsão de escote para mim, irmãos, aquela com bacalhau nas costas do homem. Irmãos, que tribulação para tomar. Você vai tomar, e não tem conversa, eu tinha que tomar, engole. Tinha que engolir. Irmãos, é assim que Deus faz conosco. Ele tem o tratamento para nós. Agora nós queremos absorver. Quando a Bíblia fala em 2 textos, no Antigo e no Novo Testamento, o primeiro foi com o profeta Ezequiel. Ele comeu um rolo, um livro. Quando ele comeu aquele livro, o gosto não era bom, mas quando chegou lá no ventre dele, fez bem para ele. É a palavra. Isso aconteceu com o apóstolo João em Apocalipse também. Come este livro. Então o que Deus está falando aqui para nós nessa noite? Para nós comermos a sua palavra, deixar essa palavra achar guarida no nosso coração, sair daqui fortalecidos, restaurados, com ânimo, pronto para enfrentar as tribulações, irmãos, as angústias,
né? Porque aqui nessa terra nós vamos passar por muitas delas. Então eu quero compartilhar com os irmãos alguns pontos aqui desta palavra que me chamou muita atenção essa semana, porque nós sempre ouvimos os pregadores falando que o ser humano caiu quando ele pecou, né? O ser humano caiu porque pecou. E se eu perguntar para vocês aqui nessa noite, o ser humano cai porque peca ou peca porque cai? A maioria vai dizer assim: não, ele cai porque peca, é o pecado que faz ele cair. Mas nós vamos ver algumas coisas aqui nesse texto que nós lemos. Por exemplo, a partir do versículo 5, a Bíblia diz que Deus, toda planta que ainda não estava na terra, toda a erva do campo que não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover, não havia homem para lavrar a terra, por isso que não tinha planta. O que significa que Deus, irmãos, só vai trabalhar através do homem. Deus só realizará uma grande obra aqui nessa cidade de Colina através dos crentes, daqueles que se disponibilizarem em fazer a obra de Deus, daqueles que estiverem prontos para renunciar, como a irmã falou aqui hoje. Eu estava falando para o Danilo essa semana que ele está mais animado do que eu, né? Ele falou para mim: pastor, vamos lá em Severina, vamos fazer um culto na praça lá, e vamos procurar uma família que quer culto lá, e vamos começar o trabalho lá, em nome de Jesus, porque eu tenho o desejo de abrir lá, né? E aí eu falei: rapaz, esse homem está mais animado do que eu. E realmente Deus, eu acredito que Ele vai preparar para fazer. Deus só fará alguma coisa, só plantará alguma coisa, só haverá colheita, só haverá novidade da terra, só haverá fruto sendo colhido, se os homens estiverem prontos para lavrar a terra. Você está pronto nesta noite para seguir o ide de Jesus? Diz ele, Jesus disse que a seara é muito grande, irmã Áurea, mas poucos são os ceifeiros, os que vão colher. São poucos. Olha quanto nós estamos aqui nessa noite. Alguns estão viajando, né? Outros acho que estão trabalhando, mas e os outros? Os ceifeiros. E a década da colheita já passou. Já está madura a seara, pronta para colher. Agora, irmãos, observe o versículo 6 comigo. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Então não tinha chuva. Como que você pode viver num lugar que não tem chuva? Dá para viver aqui em Colina sem chuva? Se ficar 3 meses sem chover aqui, ó, nós podemos ter serviço de meteorologia, tratores nas estradas e no campo, podemos ter serviço de internet, podemos ter tecnologia de ponta, caminhões dos melhores que a gente possa ver, ô irmão Alaor, daqueles que você senta, não precisa nem dirigir, só aperta um botão, ele vai sozinho. Mas se não tiver chuva, já começa o caos. Crise hídrica, tem que ligar as termoelétricas, porque não está dando conta de produzir energia, vai subir a conta. Essa semana eu vi aí uma notícia que já vai vir o código amarelo na conta de luz, daqui a pouco vem o vermelho, bandeira vermelha, porque está faltando chuva. O que significa isso? Dependência do soberano, do dono de todas as coisas, daquele que cria todas as coisas, criou todas as coisas, estabeleceu regras para a natureza, estabeleceu todas as coisas. E a semana retrasada, né, irmã Roberta, estava ouvindo uma pregação de um pastor lá norte-americano, e ele estava dizendo o seguinte, acho que foi o Paul Washer, ele estava dizendo: irmãos, como o ser humano é ruim, como o ser humano é caído, como o ser humano é desobediente. E aí ele disse assim: Deus dá ordem ao grande mar, grande mar. Você já parou para pensar o tamanho do mar, irmãos? Sabia que é só uma parte de terra, uma parte só de terra e 4 de água? Já parou para pensar o tamanho? O grande oceano, tem um lugar aí acho que no Pacífico, chama Mar Sem Fim. Os navegadores navegam dias e dias e noites e não termina. Agora, irmãos, Deus diz assim: grande mar, você não vai invadir, você não pode ir além da onde eu estou te mandando. Está no capítulo 38 de Jó. Ele quebrou o orgulho do mar e das ondas, e disse: até aqui você pode ir, além daqui não. A natureza sabe, os animais, os peixes, os animais marinhos sabem disso. Eles obedecem, o mar obedece,
Aí ele diz assim: para os meteoros, para os planetas, para o universo, para a Via Láctea, vocês estão em harmonia, leis da natureza que ele criou, para a biodiversidade, para os animais, e eles obedecem. Para o leão tem a força de 10 homens. Agora ele diz para o ser humano: você precisa obedecer a minha palavra. O ser humano não obedece. Irmãos, olha isso daí. Você já parou para pensar quem é o homem perto do mar? O que é o homem perto de um leão? Estou falando de força. O que é um homem perto da biodiversidade? Você já parou para ver como que a natureza ela vai atuando em harmonia? Ela não sai da sua harmonia? Já parou para pensar como a natureza é sábia? Quem criou as regras, as leis? Deus, o Criador dos céus e da terra e de todas as coisas. As grandes baleias, os grandes mamíferos, os grandes répteis, sabe que há um Criador. O sol e a lua obedece o Criador e suas leis. Agora o fragmento de barro, o fanisco de terra, chamado homem, não quer obedecer. Fanisco de terra, fragmento de barro. Quem somos nós na mão do oleiro? Né? Eu acho que Deus olha para cá, irmãos, olha para mim. O que eu sou, irmãos? Fragmento de barro, fanisco de terra. Já falei aqui para os irmãos várias vezes. Tem vergonha não, presbítero Leandro? Se Deus não tivesse misericórdia de mim, nem gente eu era. Viu, irmãos? Nem gente era para mim ser. Mas a misericórdia dele me alcançou. E aí, irmãos, o que eu tenho que fazer? Obedecer ele. E não é fácil fazer isso. É difícil, porque nós não queremos obedecer. Nós podemos viver num ambiente, nem que não tiver chuva, mas Deus haverá de subir um vapor da terra, regar a terra e nos sustentar, porque Ele é o Deus da provisão. Ele é o Jeová Jireh, aquele que provê tudo para o seu povo. Olha aí o versículo 7. Formou o Senhor Deus o homem. Agora aqui tem um mistério aqui, viu? Você está achando que o homem foi criado depois Deus criou a mulher? Não, eles foram criados juntos. O que aconteceu foi que Deus formou o homem primeiro. Criar é uma coisa, dar forma é outra. Quando Deus cria o homem, observe comigo o capítulo 1 do livro do Gênesis. Olha o versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Perceberam que os dois foram criados juntos? Olha o que a Bíblia diz. Só que aonde que a mulher estava, hein, irmãos? Ela estava dentro do homem. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 1, ali pelo versículo, acho que é o versículo 4 até o versículo 11, a Bíblia vai falar de um mistério que está oculto em Cristo. No capítulo 5 de Efésios, versículo 32, ele diz assim: grande é este mistério, mas me refiro a Cristo e à igreja. Aonde a igreja estava? Em Cristo, oculta em Cristo. Quando a gente vai para o evangelho que escreveu João, haja vista que o evangelho que João escreve é chamado o evangelho das águas, nós vamos encontrar, quando Jesus já estava na cruz, lá pelo capítulo 19, quando os corpos não podiam ficar na cruz, no sábado, eles tinham o costume de quebrar as pernas, e eles quebraram as pernas dos dois salteadores, e foram crucificados com Jesus, porque eles estavam vivos ainda. Eles quebravam as pernas, muitos morriam quando quebrava a perna, outros eles jogavam lá no lugar chamado Vale de Inom, para morrer de infecção, comido pelos bichos. Aí quando eles foram quebrar as pernas de Jesus, tinha uma profecia, que nenhum dos seus ossos se quebraria. Então eles disseram: ele já morreu. Aí um dos soldados vai dizer assim: confere. Então ele pega a lança e introduz do lado direito, aqui do lado direito de Jesus. Onde está a costela do homem, irmãos? Não é aqui? E aí a Bíblia diz que saiu água e sangue. Sangue fala de vida humana. Vida, sangue na Bíblia, vida humana. Quando Paulo diz não lutar contra a carne nem contra o sangue, é você não lutar contra a vida humana. O sangue é isso. E saiu água, fala da vida de Deus, a palavra de Deus que dá vida. Por isso que em João capítulo 5, ele diz que aquele que fizer a sua vontade, que crê na Escritura e praticar a Escritura, ele vai fluir um rio de água viva de dentro dele, porque a palavra é vida.
Então o mistério oculto que estava dentro de Jesus é a igreja. O mistério oculto que estava em Adão, a mulher. É interessante, as mulheres dizem, ó, você nasceu de mim, viu? Fala para os homens. Mas ela também saiu de dentro do homem. Não é? Aí, irmãos, o que tem a ver isso, pastor Mauro, com essa mensagem de hoje? Tem a ver, irmãos, que acompanhe comigo o texto bíblico. Olha o versículo 8. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. O Éden não é o jardim. O jardim é uma coisa, o Éden é um lugar. Do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. A mulher ainda está dentro dele aqui. O que é o lado oriental? Irmãos, toda vez que você lê na Bíblia, Oriente, lado oriental, vindo do Oriente, preste atenção numa coisa, é o lado da bênção e da resposta de Deus. Quando a Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes por dia na Babilônia, com a janela aberta para o lado de Jerusalém, o lado oriental. A Bíblia diz que quando Caim foi expulso da presença de Deus, ele foi lá no Éden e morou lá, foi morar no lado oriental, que ele sabia. O tabernáculo, toda vez que o tabernáculo de Moisés era montado, segundo o Salmo 19, o verso 5, diz assim, neles pôs uma tenda para o sol. Toda vez que eles montavam o tabernáculo, a porta de entrada do tabernáculo tinha que ficar para o oriente, para o nascimento do sol, para o leste, aonde nasce o sol. Porque é da onde vem a bênção de Deus, a resposta de Deus, aquilo que Deus fala com a sua igreja. Deus está no Oriente, Ele está em todos os lugares, mas a presença de Deus na Bíblia é no Oriente. Nesta noite, se você precisa de uma resposta dEle, ouvir a voz dEle, sentir que Ele está falando contigo, se posicione no Oriente, diga, Senhor, eis-me aqui, fala comigo, quero ouvir a Tua voz, fala, Senhor, porque o Teu servo ouve, como fez o profeta Samuel. Ele está aqui nessa noite, irmãos. Oriente. Olha o versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, porque ninguém come nada que não agrada os olhos, viu? Não precisa nem pensar. E a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal do lado dela, no meio do jardim. Aí, irmãos, isso aqui é muito sério. Deus plantou essas árvores no Éden. Éden significa lugar de deleite, paradeisos, paraíso, presença de Deus. Deus plantou um jardim para o homem na presença dele, porque Deus quer que o homem esteja na presença dele. É prazer de Deus que nós estejamos na sua presença. A presença de Deus é o lugar preferível para estar. A presença de Deus é onde há segurança. A presença de Deus é onde há esperança. A presença de Deus é onde há resposta. A presença de Deus é onde há alegria para quem está triste. A presença de Deus há consolo. Na presença de Deus há resposta. Na presença de Deus há cura de enfermidades. Na presença de Deus há libertação de vidas. Por isso que Davi, quando ele errou, pecou, 2 coisas ele já pediu rápido: Senhor, não me lances fora da tua presença, nem retire de mim o teu Espírito Santo. Porque o homem sem isso daí, irmãos, ele é vazio. Sem a presença de Deus e sem o Espírito Santo, o homem não serve para nada. É uma lata vazia, não é? Irmãos, como é duro ouvir um pregador que ele não tem o Espírito Santo. Dá vontade de ir embora. Lata vazia. Agradável aos olhos. Colocou no meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 10. Nós já lemos aqui que tinha 4 rios, 2 ainda existem, que é o Idequel, que é o Tigre e o Eufrates. Os outros 2 desapareceram. Ninguém sabe mais. Esse Pison, eles acreditam que passa pela Armênia, Passava pela Armênia. Esse outro Gion, passava, a Bíblia está dizendo, na Etiópia, que é onde tem muito diamante. Quem falou que a África é pobre, irmãos? Você acha que a África é pobre? Pobres são as pessoas que estão lá. A África é um dos países mais ricos do mundo, onde tem mais diamante. Só que os homens e a ganância dos homens subjugam as pessoas, fazem as pessoas serem pobres e roubam toda a riqueza deles. Diamante. Essa Armênia aqui, o rio, o primeiro rio, lá, terra de Avilá, onde há ouro. E esse ouro é bom, quer dizer que esses ouros que nós vemos aqui hoje, segunda linha, esse ouro é que era bom.
não se acha mais. Esse ouro também fala da presença de Deus. Não compare a presença de Deus com nenhum outro lugar, com nenhum outro tipo de riqueza, com nenhum outro tipo de benefício, churrasco, balada, lugares onde nós podemos ir, festas, não há. Davi disse assim, que ele preferia estar um dia na presença do Senhor, do que 1000 em outros lugares. Não compare, irmãos, nada, não tem lugar melhor do que estar na presença desse Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz no versículo 15: tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden, para o lavrar e guardar. Agora aqui o homem já vai trabalhar no jardim. Tem gente que fica pregando por aí, que o homem começou a trabalhar depois que ele caiu. Isso não é verdade, ele já estava trabalhando. Depois que ele caiu, aí veio o trabalho duro, trabalho exaustivo, cardos e espinhos, suor, canseira, fadiga, sol quente. É isso, porque foi a sentença. Olha o versículo 16: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Ele pediu para comer? Não, mandou, ordenou. Deus não pede, irmãos. Senhor, você já viu o Senhor pedir? Deus é Senhor. Sabe o que Ele está falando conosco aqui nessa noite? Que Ele não vai pedir para nós fazer nada, porque Ele manda e obedece quem tem juízo. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O ide é imperativo, Ele está mandando. Ele manda. Abraão, faça tal coisa. Pega o seu filho, estou pedindo. Não, estou mandando. Leva lá na terra de Moriá e ofereça a ele em sacrifício, em uma das montanhas que eu te mostrarei. Aparta-te da tua parentela, Abraão. Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ele manda. Lança a rede aqui, no lado direito do barco, segundo a minha palavra, Pedro. Ele está dizendo para nós nessa noite, que Ele está mandando, e se nós obedecermos, nós alcançaremos a graça e a bênção. Ele manda, irmãos. Ele é Senhor, Ele é patrão. É a melhor coisa que tem é ser servo de Jesus, viu? Dos homens é difícil. Fizeram uma pergunta para Davi, se ele preferia cair na mão dos homens ou na mão de Deus. Ele falou: não, na mão de Deus. Pelo menos ele vai ter misericórdia. Irmãos, é muito sério obedecer ao Senhor. Ele mandou que eles poderiam. Agora no versículo 17: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora aqui vai começar o problema, porque aqui Deus está dizendo não, não, não. Quem de nós que está aqui nessa noite quer ouvir não? Quer ouvir não, irmã Roberta? Quero comprar aquele sapato ali, meu marido. Não. Sabe o que é melhor falar para ela? Bom, a gente deixar para outro dia, querida. E se falar não, ela vai torcer o narizinho, não é? A mulher não quer ouvir não. Alaor, compra aquela moto lá para mim. Não, Nara. Nara, ó, a hora que eu tiver um dinheirinho um pouquinho sobrando, eu compro, viu, querida? Agora fala não para você ver. Não. O homem já tinha visto isso daqui, a árvore, o fruto, mas ela não queria ouvir não. Tanto é que ela que vai cair primeiro. E por isso que há um preconceito muito grande do lado oriental com as mulheres. Elas são subjugadas, até dentro do judaísmo, do islamismo pior ainda, porque eles têm um super preconceito que o pecado veio da mulher, né? Lá em 1 Coríntios, quando Paulo vai falar do cabelo da mulher, ele diz que a mulher tem que ter o cabelo crescido por causa dos anjos. Ele está trazendo ali um ensinamento, porque na tradição judaica os anjos tiveram relacionamento com as mulheres, no capítulo 6 do Gênesis ali, e nasceu gigantes, né? Então Paulo está remetendo para lá, olha, a mulher tem que ter um certo discernimento do homem. Por quê? Porque Paulo era machista dentro da cultura judaica. Ele era. Você está falando isso do apóstolo Paulo? Estou. Ele era judeu, hebreu de hebreu, super zeloso, ele fala, né? Ele era terrível, Paulo. Então ele vai fazer esse paralelo aí com as mulheres. Por quê? Ele tem uma super valorização dessa questão.
de que o pecado veio através da mulher. Ele disse: a mulher não é bom ensinar, nem ensinar na igreja a respeito de um assunto que estava ocorrendo. Pergunte para o seu marido em casa, se quiser saber. Não é assim? Mas aí, irmãos, agora vai começar um problema sério aqui. Olha o versículo 18. Estou caminhando para o fim, viu? Esse assunto aqui é para uns 3 cultos. Versículo 18: e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora adequada para ele. Olha, irmãos, Deus falou que não é bom o homem estar só. E como é que tem homens e mulheres que querem viver só? As feministas que estão por aí, o movimento feminista, diz que não precisa de homem, não quer homem, que homem não serve para nada. Se eu quiser homem para sexo, eu procuro, elas dizem, eu não preciso de homem. Mas olha o que Deus está dizendo, isso vai antagônico, na contramão do que Deus está dizendo, do princípio de Deus. Princípio de prossecção da raça humana, princípio de companheirismo, de ajuda, de compreensão mútua. Não é bom que o homem esteja só. O ser humano não foi feito para estar só. Se ele estiver em solidão, ele entra em colapso. Não é bom que o homem esteja só. Agora, far-lhe-ei uma mulher atrapalhadora. Está escrito aí? Uma mulher que faça o quê? Ajudadora, auxiliadora, adjutora. Olha os adjetivos. Para atrapalhar não adianta. Tem até um ditado aí que o mundo diz, né? Antes só. Eu vou fazer uma mulher. Versículo 19: havendo pois o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo, toda a ave dos céus, e trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou, e toda alma vivente, isso foi o seu nome. E aí Adão, irmão, sabe o que ele vai fazer? Ele vai colocar nome em todos os animais. E a Bíblia diz que Deus trouxe para ele ver. Sabe o que ele começou a olhar nesses animais? Presbítero Leandro, deixa eu ver se tem aqui no meio desses animais uma parceira para mim. Deixa eu dar uma olhada. Olhou no cavalo, tinha a égua. Olhou na girafa, ela tinha seu companheira. E assim por diante. Aí ele percebeu, isso aqui não vai dar certo para mim não. Nenhum desses aqui. Por isso que a bestialidade é pecado. Pessoas que têm relacionamento com animais, é pecado. Tem isso, pastor Mauro? Tem. O ser humano é capaz de tudo, irmãos. De tudo. Bestialidade, né? Zoofilia. Tem pessoas que violam até cadáver, irmãos. Não é? Necrofilia. Pessoas que vão lá vituperar cadáver. Os irmãos imaginam o que o ser humano caído é capaz de fazer. Por isso que Jesus veio, para nós não sermos reformados, mas transformados pelo poder da renovação do nosso entendimento. Jesus veio para que nós sejamos tementes ao Senhor e sejamos transformados. Ele ficou olhando, não viu nenhuma companheira, Vanessa. Essas aí não servem para mim. Aí, irmãos, olha aqui, olha o versículo 22, 21 e 22 em diante. Então o Senhor, eu vou ler o 20: e Adão pôs os nomes em todo o gado, as aves dos céus, todo o animal do campo, mas para o homem não se achava ajudador idôneo. Ele olhou para ver se tinha, mas não tinha. Era diferente. Tinha 4 patas, a pele era diferente, né? Os pelos diferentes, o jeito de andar, o jeito de pronunciar. Os animais agem por instinto, o ser humano age pelo intelecto, pela razão. Não dava certo. Não dá certo. Aí no 21, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. Os homens ficou tanto tempo tentando inventar anestesia geral, né? Deus já tinha inventado. Glória a Deus, os homens só vão descobrindo. Deus é que criou todas as coisas. Um sono pesado. E este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher. Agora ele formou, ela já estava nele. Ele não criou aqui não, já estava criado. Formou uma mulher e trouxe Adão. Agora olha o que Adão vai dizer, irmãos. E disse Adão: esta agora, os animais não, mas essa, osso dos meus ossos, carne da minha carne, esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. 24: portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam.
Não se envergonhavam. Porque o homem e a mulher, quando eles são casados, quando eles têm vínculo de compromisso do casamento, eles não devem se envergonhar de ficar nu perto um do outro. Devem se envergonhar quando não é casado. Casado que eu digo, tem alguns que são união estável, mas outros às vezes não são casados e ficam nu perto de uma mulher ou de um homem que não é marido e mulher dele. É por isso, a vergonha está aí. Agora os irmãos observaram que ele entendeu que Deus havia criado agora alguém igual a ele, com a mesma anatomia, biologia igual a dele. É isso que Deus faz. Deus não é Deus que cria aberração. Deus não é Deus que cria perplexidade. Deus cria as coisas tudo certo, irmãos. Glória a Deus. Agora aqui eu vou mostrar algo para os irmãos, para a gente pôr uma vírgula, né? E outro dia nós vamos continuar esse assunto. Capítulo 3 do Gênesis. Olha o versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Agora, olha o que essa mulher vai responder. E aí eu vou provar para vocês aqui, capítulo 3 do livro do Gênesis. Eu vou provar para vocês que essa mulher, ela estava caída antes de pecar. Ela já tinha pecado antes de pecar. Como assim, pastor Mauro? Ela já estava caída. E aí, irmãos, isso nos chama muita atenção, porque às vezes pequei, foi o diabo. Não, é porque já estava caído. Já estava caído. Isso daí na verdade, isso é um processo que nasce no coração do homem e vai tomando forma, e daqui a pouco o homem ele vai conceber esse pecado, como uma gestação. Olha o versículo 2. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Mentiu. Deus não falou nada disso. É só você fazer um comparativo com o capítulo 2 e com o versículo 16 e 17, você vai ver que Deus não falou nada de árvore que estava no meio do jardim. Ele não usou essa expressão, porque a árvore que estava no meio era a árvore da vida, e eles podiam comer sim, é o que mantinha eles vivos. Ele falou da árvore do conhecimento do bem e do mal, e Deus não disse não tocareis na árvore, Ele disse não comereis. Ela já estava mentindo antes de pecar. Mentira é pecado? Ué. Então essa mulher caiu, ela já estava caída antes de conceber o pecado. Aí, irmãos, olha que coisa interessante. Vire a página, capítulo 3, né? Olha o versículo 6. Ela vai ser tentada nas 3 esferas do seu ser: no espírito, na alma e no corpo. 6. Vendo a mulher que aquela árvore era boa de se comer, primeira tentação aqui, concupiscência dos olhos, alma. Jesus disse que a candeia do corpo é os nossos olhos. As entidades malignas têm acesso à mente do homem pelos olhos. Se o homem olhar diferente, se passar uma mulher aqui na rua, eu dar uma olhada diferente nela, o diabo sabe, viu? Ele sabe como que eu estou olhando nessa mulher. E aí ele tem acesso à minha mente. E aí o processo vai começar. Concupiscência dos olhos. Depois, olha aqui: agradável aos olhos, e árvore desejada para dar entendimento. Tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Ele comeu com ela. Sabe o que significa isso daqui, irmã Maria Amélia? Isso aqui significa o líder dando ouvidos ao liderado. O líder, que deveria dizer não, deveria liderar, ele deu ouvido ao liderado, e o liderado: ó, vamos comer, vamos. Depois lá no Novo Testamento você vai ver Deus cobrando de Adão e não de Eva. E ele vai dizer assim: Adão, Paulo diz, Adão não foi enganado, Eva foi. Ela foi tentada, segundo o que está escrito na primeira epístola de João, nas 3 esferas do seu ser: espírito, alma e corpo. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. As 3 coisas que levaram o homem a pecar. Cair antes de pecar. E jamais um líder deve dar ouvido ao seu liderado.
Porque o líder precisa ter uma visão mais ampla. E hoje há uma inversão de valores muito grande, que os líderes, estou falando de igreja, os líderes querem agradar o povo, e aí tudo que o povo fala, vamos fazer assim, tem que fazer assim, eles fazem, porque eles têm medo de dizer não. E o povo, vou embora, essa igreja não serve para mim, eu vou lá na outra, eles deixam eu fazer o que eu quero, lá eu posso. Mas o líder tem que dizer não. Tem momentos que tem que ser falado não. Irmãos, olha o versículo 7 e o 8 para a gente terminar. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Cozinharam folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Esconderam-se. E Adão e sua mulher, da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus: Adão! E ele disse: onde estás? E ele disse: ouvi a sua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi. Agora o homem está com medo porque está nu? Aí Deus vai dizer: quem mostrou que você estava nu? Quem? Aqui, irmãos, ele perdeu a conexão com Deus. O Espírito de Deus não podia mais interagir com o Espírito dele. E aqui nasce a primeira doença do ser humano: síndrome do pânico, medo. Entidades malignas tiveram acesso à personalidade do homem. Por quê? Porque o homem pecou. E quando Deus chamou ele: aonde você está, Adão? Deus sabia, está perguntando onde você está em si mesmo. Você está perdido em si mesmo. Quantas vezes nós ficamos perdidos? Porque nós violamos aquilo que está na palavra de Deus. E quando o homem viola o que está nesta palavra, ele se perde no caminho, e ele entra por veredas tortuosas. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. Ele nos guiará por veredas tranquilas, águas tranquilas, pastos verdejantes, quando eu siga a orientação da palavra de Deus. Nesse momento aqui, sabe o que Adão deveria ter feito? O que nós não fazemos também. Adão deveria ter reconhecido o erro dele. Nesse momento aqui, Adão tinha que ter falado assim: Senhor, eu pequei, me perdoa, Senhor. Tinha resolvido o problema aqui, irmãos. Porque a dificuldade que nós temos é de nós reconhecermos o nosso erro. Eu errei, você errou, mas eu também errei. É que a gente quer transferir o erro para os outros. As pessoas têm dificuldade de sentar numa mesa e dizer assim: eu vou colocar os meus erros, depois você coloca os teus, se perdoarem mutuamente e reconciliarem. Eles não conseguem fazer isso, porque ele vai ter que dizer assim: eu errei. Sabe o que Adão disse? Culpado é o Senhor. A mulher que o Senhor fez e me deu foi ela. Culpado é meu marido, culpado é minha mulher, culpado é meu filho, culpado é minha filha. Não é? Não, mas sabe por que eu fiz isso? Foi ele que foi culpado, ele que fez eu fazer. Ninguém admite que está errado. Aí Deus vai falar com a mulher. Sabe o que a mulher responde? Foi a serpente que o Senhor criou. Os dois transferiram a culpa para Deus. Irmãos, vamos fazer uma reflexão aqui. Eu já vou orar com você. Faça uma retrospectiva na tua vida, eu quero fazer na minha. Desde quando você se entende por gente? Faça uma retrospectiva nessa noite e analise uma reflexão bem profunda daquilo que nós fizemos de errado, e todos os momentos que Deus falou conosco, nos deu chance de arrependimento, mas nós não quisemos, porque nós transferimos a culpa. Culpado foi o fulano, culpado foi o outro. Mas eu perdi tantos anos da minha vida, culpado é fulano, né? Quantas vezes já foi aconselhar casais, irmãos, e ele dizia: culpada é minha esposa, ela, culpada é ele. Não ia assumir. Um dia eu fui aconselhar um casal lá em Rinópolis, e aí eles falaram para mim assim: não, culpado é ela. Eu falei: para um pouquinho aí, irmãos, sabe quem é culpado nessa história? É eu. Sou eu. O senhor, pastor, porque é culpado de ter vindo aqui aconselhar vocês. Eu já estou indo embora, viu? Porque vocês não merecem ser aconselhados, falei para eles. Porque vocês não ouvem conselho. Conselho é para se ouvir e colocar em prática. E já estou levantando: não, pastor, espera aí. Não, ou vocês seguem o conselho ou eu vou embora. Culpado aqui sou eu.
Coloque-se de pé, por favor, irmãos. Nós vamos orar.